A gente já está gravando, né? A gente tem algumas pessoas aqui que vão falar um pouquinho antes, né? Vão dar as boas-vindas. A primeira, queria apresentar para vocês. A gente tem uma equipe, né, grande aqui. A gente tem a equipe tanto da diretoria de fomento, representada pelo Rafa Guimarães, também a nossa diretora, a Joana Braga, como também a equipe da diretoria de desenvolvimento e articulação institucional, que cuida do programa Zona Cultural como um todo. Vou passar a palavra para a Joana, que é a nossa diretora, para fazer essa introdução aí para a gente. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, agradeço o interesse por participar do edital. O Caravana da Cultura, ele tem essa característica, né, de fazer essa aproximação com os nossos proponentes, os interessados em nossos editais, para que torne os nossos editais um pouco mais acessíveis. A gente está fazendo as caravanas, por enquanto, uma por edital, mas provavelmente a gente vai mudar esse formato a partir do final desse ano para o próximo. Hoje a gente vai falar sobre o Zona Cultural Praça da Estação, né, como o Bruno falou, e a gente também está com outro edital aberto, que é o Decentra. Os dois estão com inscrições abertas até o final desse mês de julho, o Zona Cultural até o dia 28 e o Decentra até o dia 31, e nós já fechamos inscrições de 2 editais do Fundo Municipal de Cultura. Esse ano a gente fez um lançamento, né, em abril do nosso calendário, né, para que todos possam conhecer todas as oportunidades que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, oferece, né, de fomento à cultura. Então, o Caravana, ele está hoje falando do quarto, né, edital que a gente lança esse ano. A gente ainda tem, no segundo semestre, os editais da Lei Paulo Gustavo, que são do Fundo Nacional de Cultura, e ainda o incentivo fiscal. Então, mais uma vez, eu peço que, né, fiquem aí atentos às nossas comunicações, ao nosso Instagram, nosso site. Espero que vocês aproveitem bastante essa noite de hoje. Como o Bruno falou, essa caravana vai ficar gravada, e no dia 20 a gente retorna com um momento para poder tirar dúvidas sobre as inscrições desse edital também. É um plantão tirar dúvidas, 19 às 21 horas, também pelo Google Meet. Não sei se tem o pessoal quem que está aqui, da DEDAI, Bruno, não sei se está rindo. Vai ser a Camila. Camila, que vai falar, joia. E o Rafael também, né, está aqui, se tiver outras pessoas da diretoria de fomento também, mas, então, eu queria desejar a todos um bom treinamento. Passo a palavra para o Rafa, depois Camila, pode ser? Pode ser. Obrigado, Joana. Boa noite a todas e todos. Vamos hoje, como o Bruno já introduziu, Joana também falar um pouquinho sobre o edital Zona Cultural Praça da Estação, mas também sobre o programa Zona Cultural Praça da Estação. Então, eu vou já, de uma vez, passar a palavra aqui para a Camila, para que ela possa fazer aqui a apresentação do programa mais amplo. Acho que tem um vídeo também, né, Camila, sobre a Zona Cultural, para a gente passar, e na sequência a gente entra com o edital, já considerando essa introdução e essa apresentação que a Camila vai fazer sobre o projeto mais amplo no qual o edital se insere. Muito obrigado, gente. Boa. Espero que todos tenham um bom proveito. Está com você, Camila. Tá me ouvindo? Estamos sim, tá ótimo. Estamos sim, Camila. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Camila, eu estou aqui na Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional, DEDAI, e a gente cuida do projeto Zona Cultural Praça da Estação. Bom, eu vou começar exibindo aqui um pouquinho do nosso site, e a partir dele vou mostrando para vocês tudo que a gente tem aqui nesse projeto, tá? Bom, nós aqui
nós temos esse site, eu vou colocar o link dele no nosso chat aqui da caravana. Vou colocar também o link de um formulário para vocês preencherem com seus dados, nome, e-mail, telefone, porque o principal foco do que a gente faz aqui hoje com o projeto Zona Cultural é a articulação. A gente trabalha para promover nesse território o maior número possível de articulações que construam, né, o projeto. Tanto porque a Zona Cultural é uma iniciativa conjunta da Prefeitura e da sociedade civil. Ela foi criada para fortalecer, né, esse espaço central, ela foi criada para que a gente pudesse trabalhar em paralelo com vocês no que é essa importante área. Então, aqui, quando vocês entram no site, vocês vão poder ver como foi criado, o que tem na Zona Cultural, como que ela se estabelece, né, e qual é o território de interesse cultural. E aí, para explicar um pouquinho, eu vou mostrar o vídeo que a gente fez no Última Jornada Culta, que é um evento aqui da diretoria também, e que a gente trabalha com uma articulação intersetorial, tá? Então, só um minutinho que eu vou colocar o vídeo. Várias culturas presentes aqui dentro. Nós estamos falando do funk, do teatro, do circo, das aulas do cursinho particular, do cursinho pré-vestibular. Nós estamos falando da formação para o primeiro, né, trabalho, enfim. Independente de tudo isso que acontece, a função do CRJ agregada à cultura é a valorização das relações culturais das diferentes culturas. Então, o Too Black nasceu com o sonho de empreender e trazer a cerveja, apresentar a cerveja artesanal, que eu acho que é um mercado que ainda é muito elitista, né? E como eu trabalhava numa cervejaria, eu sou mestre cervejeiro também, então a escolha do local foi essa, trazer para cá uma cerveja de qualidade para todo mundo ter acesso, né? E unir com a arte e cultura. Com certeza eu passei a conhecer Belo Horizonte muito melhor sem não precisar sair de lugar nenhum, porque aqui você conversa com gente da cidade inteira e troca experiência com gente da cidade inteira, então isso é mais gratificante. Você conhece muito mais a sua cidade, muito mais todas as regiões da sua cidade sem nem precisar ter ido lá, através de troca de experiência. O que eu vejo que enche os olhos é as pessoas, né, o público em geral, vamos colocar como público, mas as pessoas em geral, né, todas as pessoas da cidade de Belo Horizonte voltarem a olhar para cá com outros olhos, né, porque a gente já está acostumado, né, eu sempre bato nessa tecla no museu, tipo assim, gente, a gente está no baixo centro, a gente não é um museu lá de cima, a gente não tem, as pessoas veem com outros olhos porque a gente está no baixo centro, né, então é legal essa transformação da zona. Olha, eu fico muito grato. Eu e minha esposa, nós ficamos muito gratos, porque quando nós viemos, a nossa proposta inicial era apresentar a cerveja. E depois já veio unindo, que aqui é um polo muito grande de cultura, né? Muita arte. Então já veio unindo, e cada um faz sua parte e flui naturalmente. Então a gente está trazendo para a cidade, movimentando isso, né? A gente atua nas periferias também.
Então fazer no centro é para que isso, que a galera tenha acesso. Gente, tá muito legal o vídeo. Eu acho que a partir do movimento de ocupar o espaço público, mais pessoas, mais movimentos, mais organizações começaram a entender que era possível. E mais iniciativas se tornaram reais nesses espaços, né? Nós, enquanto fazedores de cultura, enquanto sambadores, sambadeiras que somos, ter acesso a espaços, políticas voltadas. A gente não quer sobreviver da cultura, a gente quer viver da cultura porque é um direito nosso. O centro da cidade é um lugar central, todos os ônibus chegavam ali. Então, a gente queria atingir e fazer essa unificação dessas periferias, né? Que ela é muito farta, ela é muito grande. Então, assim, qual o melhor lugar? No centro, vamos para o centro. Né? Vamos ocupar ali debaixo do viaduto, porque é de fácil acesso para todo mundo chegar e ir embora para a quebrada depois, né? E também eu acho que passa no lugar de acolhida também, né? Acolhida com o que é a rua, com o que é a transição, né, das pessoas, que é isso, tem pessoas que estão aqui no fazer cultural e na resistência cultural, mas também tem o quanto que a gente joga, né, com os moradores de rua, com a galera que está aí morando por aqui, transitando por aqui, os trabalhadores, quem está no ponto de ônibus, quem é do bar. A gente está aqui desde 2010, né, nesse espaço, então a gente vai vendo o que é cíclico nesse espaço. Pessoas que vêm só para visitar, não voltam mais, manifestações artísticas que são fugidias. Eu acho que a partir do momento que o poder público ele estabelece um território e estabelece investimentos para esse território, eu acho que se desenvolve a ideia cultural de todo esse espaço. O papel da cultura nessa história, ela intensifica essa resistência ao medo, assim. Pô, esse cara tá dançando na rua e tá tudo bem, a rua é para todo mundo, a gente tá aqui protegido, acolhido pela arte, pela cultura, né, de forma geral. Então é um enfrentamento a um estereótipo mesmo, né, o baixo centro de BH. Bom, a gente mostrou, então, um pouquinho, né, do que é a zona cultural, pelo olhar, inclusive, de quem faz a zona cultural. Quem está no território já conhece o pessoal do vídeo, são projetos bacanas, são os projetos que constituem, né, esse local. Dentro da zona cultural Praça da Estação, nós temos uma atividade chamada Rotas. Então, nós temos várias rotas temáticas, temos uma rota educativa, uma histórico-patrimonial, uma rota de esporte e lazer, uma rota de arte de rua, uma rota gastro-cervejeira. E essas atividades, elas são focadas nas possibilidades de aprendizagem do território. Então, são experiências que a gente cria com o público, visitando lugares, equipamentos, instalações, que dão, né, esse perfil da zona cultural. Essas rotas estão no processo de melhorias, e a gente vai trazer nomes novos, então fiquem de olho, em breve vai vir novidade, coisa legal. Bom, aqui também na gestão desse projeto Zona Cultural Praça da Estação, a gente tem uma página que chama Acontece. Essa é a principal atividade que a gente faz hoje com, né, os nossos públicos, e ela consiste em trazer e concentrar aqui o máximo de informação que a gente tem sobre o território. Quando vocês entram nessa página, a gente tem aqui, ó, um mapa, só clicar nesse botão, vai direcionar para um mapa, que é esse aqui, é uma aplicação, né, da prefeitura, no qual a gente consegue identificar qual que é o equipamento, se ele está ou não no território da zona. Então, a gente digitando o endereço aqui, dá para saber se está dentro ou não do território. Isso é importante dizer,
porque dentro do edital a gente tem uma lista de espaços, mas a zona, aquilo é uma indicação, né, dos espaços possíveis, mas tem outros. Então, por aqui a gente consegue consultar. Na aba Acontece. A programação da zona cultural, ela é super diversa. Então, ela tem ações que são desses estabelecimentos, desses equipamentos, dos grupos, coletivos, empreendedores culturais, e a gente tem mapeado um pouquinho disso através de um MyMaps, que é esse aqui, e a gente mapeia os espaços que estão na zona cultural. Então, aqui tem alguns espaços, não são todos, a gente tem construído isso conjuntamente, então, quem entrar depois aí, se seu coletivo, seu grupo, seu espaço não está sinalizado, pode entrar em contato conosco, né? A gente está sempre atualizando. Bom, seguindo aqui no site, a gente vai falar um pouquinho sobre o dossiê. São estudos, né, realizados na zona cultural. Já tivemos uma primeira fase, é uma parceria com a FMG, no qual a gente identifica os potenciais econômicos, culturais, artísticos da zona cultural. Tem uma segunda fase que vai ser a aplicação de um questionário, e a gente também coleta pesquisas, estudos, textos, referências de quem estuda a zona cultural. As pessoas podem mandar para a gente através de um formulário, e esses documentos são analisados, são catalogados também, enquanto informações sobre o território. Bom, do edital eu vou passar bem rapidinho, porque essa é a parte da diretoria de fomento, que daqui a pouco vai trabalhar bastante isso com vocês, que é o nosso foco hoje. Mas o edital da zona cultural é um mecanismo de fomento, né, aqui da secretaria, e ele nasce e cresce na perspectiva de fomentar a zona cultural. Então, a gente vem hoje mostrar o projeto antes de falar do edital, porque são duas coisas que andam juntas. Propor um projeto da zona cultural Praça da Estação é muito importante a partir do momento que a gente sabe que a gente está construindo junto esse território de interesse cultural para a cidade, mas também para todo mundo que está ali, né? Porque é um público diverso, são sujeitos diversos e atividades diversas que acontecem lá. Nós temos uma aba de dúvidas frequentes, então, às vezes as pessoas não sabem para onde se direcionar, né? Institucionalmente, na busca de alguma informação, a gente coloca aqui. Uma coisa legal que a gente pede para os nossos parceiros, amigos, para vocês, né, que vão chegar com projetos também, é verificar o site da zona, todo o projeto da zona, ele é colaborativo. Então, se você acha que tem uma dúvida ou várias dúvidas que não estão respondidas ou não estão respondidas de forma objetiva, manda um e-mail para a gente, que a gente também precisa dessa ajuda da sociedade civil para continuar mantendo o nosso site, né, importante. Uma coisa muito legal que a gente tem aqui no projeto Zona Cultural Praça da Estação é a construção de um selo. Esse selo, ele é uma ferramenta de certificação e reconhecimento, né, de estímulo e apoio do poder público a todas as atividades que acontecem na zona cultural. É muito legal pensar que a gente pode unificar a zona através de uma imagem, assim. Embora a gente não consiga, porque ela é muito múltipla, o selo vem com a ideia de identificar para a cidade e para, né, todos os movimentos em geral, que os projetos, que as ações estão sendo realizadas nesse território. Então, a gente tem aqui, vocês podem acessar o nosso manual de aplicação, preencher o formulário para ter o selo, é um selo de livre adesão, tá? E para vocês que são do projeto, que vão escrever projetos, é muito, muito importante dar uma olhada. Tem uma obrigatoriedade, né, de aplicação desse selo nas peças de comunicação dos projetos aprovados, mas para quem já desenvolve projetos, para quem já desenvolve ações na zona cultural, esse selo é uma forma também da gente situar o nosso trabalho dentro desse território super importante. Lá vocês vão ver no site, tem o link para o formulário, que vai chegar aqui no download, né, nessa pasta de download, onde a gente vai ter todo o selo. A gente tem várias aplicações, ele não precisa estar no grid de marcas, né, do seu projeto, do seu evento, ele pode ser compartilhado em outros formatos. Aqui, quando a gente acessar o manual de aplicações, vocês vão ver modelos de utilização do selo.
Tá vendo? Ele entra em outros lugares da peça. Então, isso é bem legal. Bom, finalizando aqui, né? Vou deixar os contatos aqui da nossa diretoria. Tem o telefone, tem o e-mail. Eu vou colocar no chat, mas também tem no site aqui. A gente está aberto para todo mundo que precisa e topa construir a zona cultural. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno. Obrigado, Joana. Acho que foi uma fala rapidinha, mas acho que é um contexto bom para a gente poder começar aí. Obrigada. Obrigado, Camila. Agradeço aí a apresentação. Se eu puder retirar a tela, porque eu vou colocar a minha aqui agora. Obrigado. Bom, gente, aí depois dessa apresentação, né, do projeto Zona Cultural como um todo, né, a gente vai começar, então, a falar um pouco mais agora, especificamente, sobre, né, o edital Zona Cultural Praça da Estação, que faz parte, como vocês viram, desse grande projeto. Para falar um pouco mais nessa parte inicial, eu vou convidar o Rafa Guimarães para ele dar essa primeira passada aqui nas linhas gerais, assim, desse edital, né, e depois a gente aprofunda mais nas regras específicas. Vai lá, Rafa, contigo, cara. Ok, Bruno, obrigado. Então, mais uma vez, bem-vindos, né, todas e todas, à nossa caravana. Obrigado por participarem. Então, vamos falar rapidamente aqui de alguns aspectos mais gerais dos editais da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Cultura, e depois eu devolvo a palavra para o Bruno para a gente entrar nos aspectos técnicos específicos do edital Zona Cultural Praça da Estação. Pode passar, por favor, Bruno. Bom, primeiro ponto aqui das informações gerais é apenas destacando aqui os principais instrumentos legais que regem a Política Municipal de Fomento à Cultura. Então, a Lei 11.010 de 2016, né, que é carinhosamente chamada pelo pessoal do setor cultural e por nós como Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o Decreto 16.514, também de 2016, que justamente regulamenta esta lei, e o Plano Bianual 2022-2023, que é o plano que prevê ali recursos, quantidade de recursos, divisão dos editais e ações como um todo que serão desenvolvidas aí pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, convido a todos para conhecerem essa legislação que está disponível no nosso chat, no nosso site, desculpem. Bom, nossos editais, né, da Diretoria de Fomento e Economia da Cultura, eles possuem duas modalidades. A primeira delas é o Fundo Municipal de Cultura, que é aquela modalidade na qual o repasse é feito de forma direta para os empreendedores que têm seus projetos aprovados ali na faixa de serem contemplados com esses recursos, e o incentivo fiscal, que é aquele mecanismo que tem como característica principal a parceria público-privada e consiste aí na renúncia fiscal do município em favor dos projetos. Temos aí 4 editais específicos na primeira modalidade e um edital, que é o mais tradicional do incentivo fiscal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora na sequência. Bom, antes de entrar especificamente nos editais, temos uma novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente já vem compartilhando nas outras caravanas que a gente vem fazendo de outros editais, que é um cronograma que a Prefeitura lançou este ano, justamente para facilitar tanto aos proponentes, quanto às pessoas que executam as políticas públicas, um calendário que tem esse objetivo de deixar todos ali situados quanto aos editais que serão lançados ao longo de 2023. Pode passar, por favor, Bruno. Bom, como eu falei, esse calendário que foi lançado é uma novidade, foi lançado há pouco mais de 1 mês ou 2 meses aí pela Secretaria. São 5 editais, entre fundo e incentivo, né, 4 editais do fundo e o edital do incentivo fiscal, que movimentam aí cerca de 31 milhões na cultura do município de Belo Horizonte. A Lei Paulo Gustavo, né, que vai movimentar cerca de 19 milhões, este é o valor referente ao que vai operar o município de Belo Horizonte, então totalizando aí no ano de 2023, 50 milhões aproximadamente que serão investidos no fomento à cultura da nossa cidade. Bom, seguindo agora sim com o nosso cronograma, nós lançamos em maio os editais Multilinguagens e BH nas Telas, ambos do fundo, e esses editais já tiveram suas inscrições encerradas e estão em fase de avaliação das propostas recebidas.
Então, falando, como eu falei, as inscrições já se encontram encerradas. O edital Multilinguagens é o edital do fundo, no qual podem ser propostos aí projetos para as diversas artes, as diversos setores, diversas linguagens artísticas, com exceção do audiovisual, que tem um edital específico, que a gente vai falar na sequência. Então, o edital Multilinguagens, ele tem aí exatamente 9 milhões que serão distribuídos, né, a sua verba, e podem se inscrever nele, isso é comum a todos os editais do fundo, salvo Zona Cultural Praça da Estação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também o Zona podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou seja, não cabe aqui em nenhum dos editais do fundo proponentes pessoas jurídicas com fins lucrativos. Eu falei, né, do Multilinguagens, agora o BH nas telas, que é uma espécie de versão Multilinguagens, só que voltado especificamente para o setor audiovisual. Então, no Multilinguagens, projetos de audiovisuais estão vedados de participação, justamente porque há um edital específico para este setor, que é o BH nas telas, e ele é importante dizer que ele integra o programa que tem o mesmo nome, BH nas telas, que é específico para o audiovisual aqui em Belo Horizonte, para o desenvolvimento deste setor, dessa linguagem artística. Ele está na sua 5ª edição, e dá aí continuidade a essa política de fomento específica ao setor audiovisual. Tem como objetivo selecionar projetos exclusivamente deste setor e que valorizem aí a formação, fruição, desenvolvimento, produção e difusão de conteúdos, e tem aí uma verba de R$ 1.840.000. Também podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, mas lembrando que as edições de 2023 de ambos esses editais que eu acabei de falar já se encontram encerradas. Seguindo com o nosso cronograma, agora a gente vai falar exatamente de um dos objetos aí da nossa caravana de hoje, que é o edital Decentro e o Zona Cultural Praça da Estação. Ambos foram lançados agora, no finalzinho, dia 30 de junho, e estão com as suas inscrições abertas. Então, a gente já realizou na última terça-feira a caravana do Decentro, né? Eu acredito que algumas pessoas aqui participaram, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o edital cultural, sobre o edital Zona Cultural Praça da Estação. Deixa eu passar, por favor, Bruno. Bom, o edital Decentra, ele tem como principal objetivo buscar a descentralização das atividades e a desconcentração dos recursos. É o que a gente chama de edital de entrada, um edital mais simplificado, com foco naqueles proponentes que estão começando aí nessa seara dos projetos culturais, via leis de incentivo. Tem o foco nas regionais que são historicamente menos contempladas e com mais escassez de atividades culturais, e também, consequentemente, menor índice de aprovação nos últimos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Para esse edital, serão distribuídos R$ 1.700.000 em propostas de todos os setores artísticos, aqui inclusive audiovisual, não há vedação, e é o único edital em que só podem se inscrever pessoas físicas, não cabe proponência de pessoas jurídicas, nem com fins lucrativos, nem sem no Decentra, justamente por esse caráter mais simplificado e mais direcionado para pessoas físicas. Pode passar, por favor, Bruno. Agora, entrando no nosso objeto aqui da noite, que é o Zona Cultural Praça da Estação, ele é o nosso edital mais recente, ele foi criado em 2019, e o objetivo é potencializar, de fato, as atividades artísticas e a vida cultural neste território tão importante, que é a Zona Cultural Praça da Estação, que a Camila muito bem apresentou para a gente. É sabida aí a importância desse território para o histórico e a vida cultural de Belo Horizonte, e a intenção, de fato, é reconhecer e valorizar essas atividades que já acontecem e que possam vir a ser propostas aí no âmbito do edital Zona Cultural Praça da Estação. São R$550.000 em projetos para todos os segmentos artísticos, também para o programa intersetorial da Prefeitura, Centro de Todo Mundo, que está sendo amplamente divulgado na mídia, né, ações de revitalização do centro. Então, esse edital ele se insere dentro desse programa intersetorial. E nele podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas sem fins lucrativos, sendo vedada a participação de empresas com fins lucrativos. Vou passar, Bruno, por favor. Finalizando aqui o nosso cronograma, para agosto estão previstos os lançamentos dos editais da Lei Paulo Gustavo, que estão sendo construídos pela Secretaria, e em setembro o edital
mais tradicional que nós temos, que é o do incentivo fiscal. Passar. Falando um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo, né, também acredito que todos estejam acompanhando, está sendo amplamente divulgada na mídia nacional. A Lei Paulo Gustavo tem como objetivo principal apoiar os agentes culturais, utilizando aí o repasse do superávit do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios e ao Distrito Federal. O apoio previsto para Belo Horizonte é, como eu já falei, cerca de 19 milhões, e esses recursos são direcionados as ações emergenciais de reimpulsionamento aí do setor. A maioria desses recursos vem do Fundo Setorial do Audiovisual. E parte desse orçamento as demais áreas artísticas, sendo aí uma proporção de 70% aproximadamente para audiovisual e 30% para as demais áreas artísticas. Passar. Bom, agora falando do nosso edital mais tradicional, que é o da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, é o edital do incentivo fiscal, que são os projetos que são incentivados, né, aprovados, os projetos aprovados devem recorrer aí às empresas para captação de recursos por meio da isenção fiscal que o município oferece a essas empresas devedoras do ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, é um edital marcado pela parceria público-privada. Seleção também para projetos das mais diversas áreas culturais, um edital que tem também muitas categorias específicas que podem ser inscritas, e nele é o mais amplo, podem se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos. Então, ele é o nosso edital mais amplo nesse aspecto de quem é que pode propor. Pode passar, por favor, Bruno. Agora, falando rapidamente sobre a Câmara de Fomento à Cultura Municipal, que é a instância na qual os projetos são analisados, e vou dizer algumas principais atribuições da Câmara. Primeiro, eu já adiantei, né, que é a seleção dos projetos inscritos nos editais, bem como a determinação dos valores aprovados para cada um desses projetos. A Câmara é uma Câmara paritária, né, composta por pessoas da sociedade civil e também por pessoas do poder público municipal. São 24 pessoas ao todo, divididas aí dentro das linguagens artísticas de acordo com a especialidade de cada um. Cabe também à Câmara deliberar sobre readequações ou alterações nos projetos, aí a gente está se referindo aos projetos que estão em execução, então, projetos que precisam readequar, né, fazer ajustes aí durante a sua execução, eles também são analisados pela Câmara de Fomento, se pertinentes ou não essas readequações e alterações. Também cabe à Câmara homologar as prestações de contas. O que quer dizer isso? Uma vez prestadas contas de projetos já encerrados, o setor de prestação de contas analisa toda a parte contábil e financeira desses projetos, e a Câmara de Fomento analisa e delibera sobre a homologação desses projetos, considerando aí o cumprimento do seu objeto. Então, a gerência de prestação de contas analisa a parte financeira e contábil, e a Câmara analisa o cumprimento do objeto, que nada mais é aferir se o que foi proposto naquele projeto foi cumprido. E, uma vez entendendo que sim, os projetos são homologados. Também cabe à Câmara deliberar sobre a prorrogação de prazo, também de projetos que estão em execução e que pedem, por algum motivo, prorrogação de prazo legal para sua execução. Cabe à Câmara analisar esses pedidos também. E, por fim, deliberar sobre as minutas dos editais, né? Então, todos os editais que são lançados pela Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito da Diretoria de Fomento e Economia da Cultura, são elaborados e passam pelo crivo, né, pela análise, leitura, sugestões dos membros da Câmara de Fomento, e uma vez aprovadas as minutas, elas seguem para posterior consulta jurídica e posterior lançamento dos editais para a abertura das proposições. Passar, por favor, Bruno. Bom, agora eu vou devolver aqui a palavra ao Bruno, para que ele possa falar um pouquinho aqui dos aspectos técnicos específicos do edital Zona Cultural Praça da Estação. Obrigado a todos. Está com você aí, Bruno. Valeu, Rafa, obrigado. Bom, agora que, né, a gente passou por todas essas possibilidades aí dentro da lei de incentivo, vamos entrar agora no Zona Cultural Praça da Estação, na edição de 2023, né? A publicação do edital, como o Rafa disse, né, foi no dia 30 de junho, agora de 2023.
2023, e as inscrições já começaram no dia seguinte, no dia 1º, e vão até dia 28 de julho. Então, até dia 28 desse mês, estão abertas as inscrições do Zona Cultural Praça da Estação nessa edição de 2023. Mas antes de adentrar aí na edição de 2023, vamos falar um pouquinho sobre os números, né, da edição de 2022. Lá, no ano passado, foram quase 500 mil, né, quase 500 mil distribuídos, 550 mil reais distribuídos para 14 projetos aprovados. Isso significa mais ou menos aí 27,5% dos inscritos, né? Então, daquele bolo de projetos inscritos, 27,5% foi aprovado. Então, tem uma disputa aí um tanto acirrada, né? Menos de um terço dos projetos apresentados conseguiram a aprovação, conseguiram o recurso. A expectativa de criação, a expectativa de cidadãos atendidos, né, de público, é de 56 mil cidadãos atendidos, contemplados. Cerca de 69 postos de trabalho diretos vão ser gerados por esses projetos de 2022 e cerca de 380 indiretos. 29% dos projetos apresentados, né, e aprovados são inéditos. 50% dos empreendedores nunca havia aprovado um projeto antes. Então, metade de quem foi aprovado nunca havia sido aprovado antes nos editais de fomento da Lei de Incentivo Municipal. 57% dos empreendedores são empreendedoras, são mulheres, então a gente já tem aí um equilíbrio, né, um pouco maior entre os aprovados, e 64% são negros, né, se autodeclararam pretos ou pardos. Em 2023, o orçamento aumentou um pouquinho, são 550 mil reais nessa edição de 2023. A grande mudança, talvez, que exista agora no edital Zona Cultural Praça da Estação é que agora a gente tem uma planilha simplificada, uma planilha financeira simplificada. Ela substitui o antigo plano de utilização de recursos que foi usado, né, foi utilizado até a edição de 2022. Aí você pode até me perguntar, poxa, mas isso não é uma complicação ao invés de uma simplificação? Na verdade, a gente identificou que nos próprios planos de utilização de recursos já era apresentado, de alguma maneira, os custos ali individuais, de forma blocada, claro, né? Você não dividia lá os custos por meses ou de forma unitária, mas já existia lá um ordenamento interessante dessas rubricas do plano de utilização de recursos, e isso foi transportado agora para a planilha financeira simplificada. Qual a vantagem nisso? Porque antigamente, no plano de utilização de recursos, você apresentava isso era analisado pela Câmara, como o Rafa bem disse, e depois da aprovação, você tinha que aí apresentar uma planilha financeira completa, bastante detalhada, diferente da simplificada. Então, o que era aparentemente uma simplificação na propositura se tornava uma questão bastante complexa para os empreendedores aprovados na execução, né, durante a execução. A vantagem da planilha simplificada é que a planilha que você apresentar, se o seu projeto for aprovado, é a planilha de execução. Obviamente, ela pode ser alterada por meio de uma readequação, mas você já tem uma planilha aprovada, e se não houver readequação até o final da execução do seu projeto, é a planilha que vai ser utilizada também para prestação de contas. Então, a simplificação ela vem agora tanto na propositura, quanto também na execução do projeto. Uma outra mudança que a gente teve, né, nesse ano foi a alteração da instrução normativa que rege a execução dos projetos. Então, quem já conhece um pouquinho da lei de incentivo, sabe que depois de aprovado, você tem uma instrução normativa, como se fosse uma espécie de manual, que vai te orientar como executar aquele projeto. Até a gente entrar nessa instrução normativa 60, a instrução que regia era a instrução normativa 32 de 2019. Tem a atualização agora, a partir do lançamento desses editais, né, do Decentra e também
do Zona Cultural Praça da Estação 2023, a instrução que vai reger a execução dos projetos do fundo vai ser a 60 de 2023. Você pode acessar essa instrução normativa no nosso site, pbh.gov.br/LMC. Você vai ver lá uma parte de atendimento, onde você vai conseguir consultar a legislação. Aquela que eu já falou lá no início, a lei de incentivo, o decreto, o plano bianual de financiamento e também a instrução normativa. Quais são os setores e subsetores que são aceitos no Zona Cultural Praça da Estação? Artes visuais e design, o audiovisual ou a cultura digital, circo, dança, literatura e leitura, música, patrimônio, com aí diversos subsetores, né, as culturas populares tradicionais, as urbanas, gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, memória, arquivo e museus, e o teatro também. Está vendo aí um nono, que eu não falei ainda, que é o multissetorial, que a gente entende que tem projetos que eles são intersetoriais, né? Eles beliscam ali um pedacinho de cada linguagem. Quem já acompanhou a caravana sabe que eu dou o mesmo exemplo, mas eu acho que é um exemplo didático, então eu vou continuar nesse exemplo. Um projeto de hip hop, por exemplo, é um projeto que já na sua gênese já é intersetorial. O projeto ele pode ter um pé nas artes visuais, ele pode ter outro pé ali na música, ele também está na dança, ele pode ter um pouco de teatro. Então, a gente entende que existem projetos que são intersetoriais mesmo, eles abarcam várias linguagens. E você pode indicar que o seu projeto ele é multissetorial, sem problema nenhum. Agora, indicando que o seu projeto é multissetorial, você vai ter que indicar qual que é o setor afim principal. Nesse mesmo exemplo de um projeto de hip hop, e um projeto de hip hop que tem artes visuais, que tem dança, que tem música, você vai ter que indicar nessa sua proposta específica qual que é o setor afim principal. Porque nesse setor que ele vai ser analisado. A gente tem aqui duas categorias no edital Zona Cultural Praça da Estação. A primeira é manutenção de espaços e grupos culturais e continuidade de projetos artísticos culturais, no valor de R$50 mil, e também a categoria de programação do território. A Camila falou um pouquinho, né, na apresentação dela sobre o espírito da Zona Cultural Praça da Estação e o espírito também do edital Zona Cultural Praça da Estação. A ideia primeira, quando ele surgiu, era fazer uma programação realmente desse território. A gente teve o advento da pandemia, né, e todo mundo foi afetado de alguma forma quanto a isso, então a gente começou, acho que em 2020, se não me engano, também a ter manutenção de espaços, 2021, desculpa, em 2021 também a manutenção de espaços e atividades que têm a sua ação dentro do território da praça, do território da Zona Cultural Praça da Estação. Então a categoria 1, ela visa, então, a manutenção de espaços culturais que tenham a atuação naquele território, mas também de atividades artísticas que aconteçam ali naquele território. E o projeto tem que ser apresentado com, além, né, dos custos para fazer a manutenção ou continuidade daquela programação, também a realização mínima de 2 eventos por meio do projeto cultural. Categoria de programação, né, do território, são projetos mesmo que têm o objetivo de programar, de fazer alguma atividade cultural ali dentro. Então, a realização mínima de uma atividade aberta ao público é a exigência da categoria 2. Regrinhas gerais aí do Zona Cultural Praça da Estação. Se você tem um grupo ou um coletivo não constituído juridicamente, então ele não é uma PJ, e lembrando, como a gente disse, somente PJs sem fins lucrativos é que podem se inscrever no Zona Cultural. Mas você é um coletivo, vocês podem apresentar projeto em nome do coletivo, mas vai ter que ser representado por uma pessoa física. E essa pessoa física tem que se comprovar vínculo com o grupo e coletivo, e tem até um anexo específico, que é a carta, e o coletivo nomeia uma pessoa física como representante dele. Serão aprovados, no mínimo, 6 projetos da categoria 1, que é de manutenção de espaços ou de continuidade de ações e projetos culturais dentro daquele território. E, no mínimo, 4 projetos na categoria de programação. Nesse edital, como tem esse caráter mesmo de programar, de fazer atividades no território da Zona Cultural,
Inscrições de caráter formativo, elas não vão ser aceitas. Então, cursos, oficinas, workshops, palestras, debates, não são aceitos. Mas as ações, elas podem ser complementares ao objeto principal. Vou fazer uma apresentação e depois vai ter uma pequena palestra, um pequeno bate-papo. Isso não tem problema nenhum, mas o foco são ações culturais e manutenção de espaços ou de atividades que já aconteçam no território. Quem pode se inscrever, né? Como eu já disse, pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, PJ, pessoa jurídica com fins lucrativos, não é permitido no Zona Cultural, assim como não é permitido em nenhum edital do Fundo Municipal de Cultura. Lembrando, gente, que MEI é pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, o MEI também não é aceito em editais do fundo e não é aceito, obviamente, no Zona Cultural Praça da Estação. E os proponentes, né, eles deverão ser domiciliados, ou no caso de PJ sem fins lucrativos, sediados em Belo Horizonte, e comprovar a sua atuação na área cultural mediante a apresentação de um currículo detalhado, que a gente fala que é o CLIP, né, um dossiê com todo o material que comprova a sua jornada, a sua trajetória cultural. Como se inscrever? A gente tem 2 sites aí básicos que vão te auxiliar na inscrição. O primeiro é o pbh.gov.br/Zona Cultural 2023. Ali você vai encontrar todos os materiais informativos, né? O edital, os anexos desse edital, formulário de inscrição em PDF, onde você vai descrever a proposta, né, que você vai querer apresentar. Planilha financeira simplificada, o manual de inscrições, perguntas e respostas, o canal de dúvidas e atendimento e o link para inscrições. No perguntas e respostas, a gente coloca ali as dúvidas mais frequentes que a gente vem recebendo aí ao longo dos anos. Mas, se você não encontrar resposta para a sua dúvida no perguntas e respostas nem no manual de inscrição, você pode mandar para a gente sua dúvida através do canal de dúvidas e atendimento. E as inscrições, o link de inscrições ele vai te levar para uma outra plataforma, que é o mapa cultural bh.pbh.gov.br. O mapa ele é uma plataforma aberta, né? Ele tem esse caráter mesmo de fazer um georreferenciamento ali da atividade cultural em Belo Horizonte. Então, os agentes culturais são inscritos, né, e são posicionados em um mapa mesmo. Você consegue ver, vou ver aqui no bairro São Francisco, quem são os agentes culturais que moram lá, que têm atuação. Você vai conseguir ver no mapa cultural. Mas, para além, né, desse caráter de catalogar a atividade cultural de Belo Horizonte, você também pode fazer a inscrição dos editais de fomento municipal por meio do mapa cultural. Ou você pode fazer isso. Quem não tiver, né, fazer o seu cadastro como agente individual, é como se fosse um perfil, né, numa rede social qualquer. Você faz o seu perfil lá, né, que é o seu agente individual, e aí você vai poder já preencher a ficha de inscrição online e enviar os arquivos, né, formulário, dossiê, documentos comprobatórios ou qualquer anexo que você julgue que vai enriquecer a sua proposta. Regrinhas básicas para não esquecer. Cada proponente só pode escrever um projeto. Caso você escreva mais de um projeto, né, apenas o último vai ser considerado. Mas a gente tem uma visão um pouquinho mais alargada aí de mesmo proponente. Mesmo proponente é óbvio, né? Se eu pudesse, né, no caso, servidor público, eu não sou impedido de apresentar. Mas se eu não fosse servidor público, se eu apresentasse 2 propostas, Bruno apresentou 2 propostas, muito tranquilo, somente a última vai ser considerada. Mas também se considera mesmo proponente aquelas pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas, ou de alguma maneira, e que apresentem projetos cujo objeto vai ser executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Então, dando um exemplo, eu, o Rafa e a Camila, a gente tem um grupo teatral e eu apresento um projeto no meu nome, o Rafa apresenta no nome dele, a Camila apresenta no nome dela, mas apesar de serem projetos diferentes, de proponentes teoricamente diferentes, eles vão ser executados pelo mesmo grupo, né? Então, isso vem
em atendimento a uma reivindicação do Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão que auxilia a Secretaria Municipal de Cultura na construção das políticas públicas na área de cultura em Belo Horizonte. Esse conselho tem representantes, tanto das regionais quanto dos setores, e eles identificaram que, há um tempo, os editais eles eram um tanto monopolizados por alguns agentes culturais ou alguns grupos específicos, e eles provocaram a secretaria no sentido de, nos editais que vocês colocam na rua, tem que ter algumas travas, alguns artigos que favoreçam, né, a desconcentração do recurso. Já é um pouco recurso que não dá para atender todo mundo. Então, tem que ser o mais democrático possível. Então, essa regra vem nesse sentido, né, de evitar concentração de recursos em um mesmo agente ou no mesmo grupo econômico. É vedada a inscrição de qualquer projeto que já tenha sido aprovado em qualquer edital, né, da Lei de Incentivo publicado em 2022 ou em 2023. Mas espera aí, porque tem uma questão nessa regra que tem gente que confunde, a gente recebe algumas perguntas nesse sentido. Mas o meu projeto é um projeto de continuidade. Eu fiz a edição 1 do meu festival, eu quero fazer a edição 2. Então, não consideramos nesse sentido que é o mesmo projeto, é uma nova proposta. Teve a edição 1, que foi financiada com recursos, por exemplo, de algum edital de 2022, você vai fazer uma outra edição. Se é um festival de música, é com outros convidados, em outras datas, para um outro público, talvez em outro local. Nesse sentido, projetos de continuidade, eles podem até ter o mesmo nome, né? Festival X, primeira edição, Festival X, segunda edição. Não tem problema nenhum, mas a gente entende que são propostas diferentes. O que não pode é o mesmíssimo projeto. Eu tive uma montagem teatral que foi aprovada, por exemplo, eu tive, vamos trazer para a realidade da Zona Cultural, eu tive uma manutenção do espaço X com 2 atividades delimitadas e eu vou apresentar essa mesmíssima proposta novamente. Isso não pode, porque ele já está sendo financiado. No caso de projeto que não foi aprovado, não tem vedação nenhuma. Regrinhas básicas aí para você anotar, né? Os projetos, né, que se inscrevem na Zona Cultural, eles devem ser realizados no território da Zona Cultural. O anexo 1 do edital, ele delimita ali qual que é o território da Zona Cultural que vai ser aceito para esse edital, para essa edição de 2023. É desejável, né? É interessante que no ato da inscrição o proponente informe a quantidade prevista de eventos ou atividades para fazer a mensuração disso, né? Bem como equipamentos públicos ou privados, ou, né, se for fazer na rua, quais as ruas, né, que serão ocupadas por aquela proposta, né? No caso, né, se for uma rua, você vai informar o endereço completo desses locais. Além disso, você também deverá colocar as datas pretendidas para a realização das atividades ou eventos da programação. Isso está até mesmo para a Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional, ela também conseguir colocar isso dentro de uma programação, né? Conseguir programar isso de uma maneira orgânica, já que tudo vai acontecer no mesmo território. E as ações, né, desejável que elas sejam previstas aí, né? Elas têm que ser previstas de 1º a 31 de dezembro do ano que vem. Desconcentração de recursos. Isso é uma premissa do edital que vem da Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo, ela determina que no mínimo 3% dos recursos que forem destinados a editais, tanto do fundo quanto do incentivo, eles tenham 3% desses recursos vá para cada uma das regionais, né? São 9 que a gente tem em Belo Horizonte. Pode parecer pouco, mas não muito tempo atrás, né? Estou falando aí de talvez 2014, 2013, tinha regionais que não tinham nenhum projeto aprovado, porque não tinham nenhum projeto apresentado. Regionais como Norte, Barreiro, tinham bastante dificuldade de aprovação de projetos, principalmente porque não apresentavam muitos projetos. A caravana veio nesse sentido também de democratizar um pouco mais a informação e os agentes culturais desses territórios entenderem que existem editais e que esses editais são feitos também para eles, mas tem aqui
uma determinação legal, né, que diz que pelo menos 3% dos recursos vão ser distribuídos para cada uma dessas regionais. Os critérios de avaliação aqui, eles estão blocados, né? A gente tem a consistência do projeto valendo 30 pontos, execuibilidade 25, o impacto cultural e efeitos multiplicadores com 35 pontos e acessibilidade e democratização com 10 pontos. No consistência, é melhor você entender que consistência diz o que é o seu projeto. Então, dentro da consistência, vai ter a pontuação pela apresentação do seu projeto, a descrição dele, se está bem descrito ali, se quem está avaliando consegue entender muito bem quais são os objetivos, qual que é a justificativa, se os anexos que estão vindo junto àquele projeto agregam realmente e conseguem transcrever de uma forma adequada qual que é a proposta, tudo isso está dentro da consistência, né? O que é o seu projeto, né? Execuibilidade, você já disse o que é, aqui você vai dizer como aquilo vai acontecer. Então, critérios como orçamento está dentro da execuibilidade, a equipe, né? Quem que vai fazer aquele projeto está dentro da execuibilidade, então as pessoas elas estão aptas mesmo a fazerem aquelas funções que estão determinadas ali no formulário de inscrição. Dentro da execuibilidade está o plano de divulgação, está divulgando de forma adequada aquela proposta. Então, para fins didáticos, a acessibilidade é como você vai fazer aquele projeto. Impacto cultural e efeitos multiplicadores é como aquele projeto vai reverberar aí para a cidade, né? Então, questões relacionadas à formação de público, a capacitação de agentes culturais, retorno social, permanência, né, daquela ação, mesmo após a execução do projeto, são avaliados dentro de impacto cultural e efeitos multiplicadores. Acessibilidade e democratização é quase que o nome já descreve, né, mas a gente vai falar dessa acessibilidade e democratização nas próximas lâminas aqui. Acessibilidade é o seguinte: são ações ou medidas que são desenvolvidas para a promoção da inclusão de públicos tradicionalmente que não são contemplados em programas de atividades culturais. Aí se enquadram as pessoas PCD, as pessoas com mobilidade reduzida, né? PCD, pessoas com deficiência, né? Ou pessoas com dificuldade na língua e na linguagem. Então, quais são as estratégias do seu projeto para atingimento efetivo e eficaz desse público? Cada projeto tem que propor pelo menos uma medida de acessibilidade cultural, ela tem que estar em conformidade com a proposta de programação, o objetivo do seu projeto cultural, né? As medidas das ações de acessibilidade, elas devem integrar a planilha financeira até mesmo para você ser bem pontuado na execuibilidade. Eu falei que eu ia fazer a ação de acessibilidade X e tem ali, vou dar um exemplo, vai ter intérprete de Libras, eu tenho um item de custo, uma rubrica ali dizendo que isso aqui é um cachê ou é um valor para pagar o meu intérprete de Libras. Então, elas devem estar na planilha financeira do projeto. Aqui tem alguns exemplos, né? Intérprete de Libras, audiodescrição, texto em braille, closed caption, enfim, tem uma variedade de possibilidades, e no artigo 15 você consegue ver um rol exemplificativo de possibilidades de proposta de acessibilidade. A democratização do acesso, aqui a gente vai dar um conceito geral, né? São medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. No artigo 16, você vai ter uma explicação sobre democratização e alguns exemplos. Mas a ideia que você tem que ter na cabeça é essa. Quais são as estratégias para o meu projeto atingir o maior público possível? Isso depende também da proposta do seu projeto. A gente entende que tem projetos que têm um caráter mais intimista mesmo. Mas o que você pode fazer para ampliar um pouquinho o alcance daquela sua ação, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, vou citar só alguns, né? Disponibilização de registros audiovisuais na internet, oferta de transporte gratuito, se for o caso, né? Das atividades do seu projeto, capacitação de agentes culturais pode ser uma possibilidade, mas, enfim, acho que essa quarta aqui, ela engloba bem, né? Ações que, em geral, permitam maior acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. No artigo 16, você tem também um rol exemplificativo que você pode consultar.
Não é taxativo, tá, gente? Se tiver alguma proposta que você entenda que está dentro dessa ideia de permitir maior acesso ao seu projeto, que não esteja lá, não tem problema nenhum. Contrapartida é o seguinte: o seu projeto está sendo financiado com recurso público, né? A cidade, né, em última análise, está financiando o seu projeto. O que você vai dar em troca desse financiamento para a cidade? Então, é uma contrapartida. Regrinha básica dela: não tem bicho de sete cabeças da contrapartida, ela não é critério de análise, não precisa ficar preocupado ou caprichar aqui numa contrapartida super complexa, não tem necessidade disso. Você tem que ter na cabeça, na contrapartida, que os custos não podem estar na planilha financeira simplificada. Você tem que apresentar uma proposta de contrapartida, esses custos têm que estar mensurados, secretaria, poder público, se vocês fossem pagar por essa ação, isso seria esse valor, né? Vou fazer uma palestra, por exemplo, pode ser uma proposta de contrapartida, e eu cobraria X para essa palestra, mas eu estou dando isso em contrapartida ao financiamento do meu projeto. Então, o básico que você tem que entender é que essa proposta de contrapartida não pode estar na planilha financeira. Ela não é critério de análise, né, como eu já disse, e no final, se o projeto for aprovado, se ela não estiver adequada ao que a secretaria entende como contrapartida, não tem problema, porque a gente pode acordar uma nova contrapartida, a gente pode propor alterações, a gente entra num acordo, até o que é gerado após isso é o termo de acordo de contrapartida. No artigo 17, você tem uma explicação um pouco melhor sobre contrapartida. Vamos lá, alguns lembretes, né, importantes, né, não vão ser admitidos. Projetos que não possuam caráter artístico e cultural, projetos que não se enquadrem em nenhum dos setores artísticos e culturais e projetos que não se enquadrem nas categorias, nas duas que eu falei, né. Muito importante, lá no mapa cultural você faz um agente cultural, seu perfil lá no mapa cultural. Esse agente cultural deve ser o proponente. Então, se eu, Bruno, quero apresentar um projeto, quero ser o proponente do meu projeto, eu tenho que inscrever no mapa por meio do meu agente, do meu perfil no mapa cultural. Perdas de pontuação, as penalidades, o que evitar para não perder pontos no edital Zona Cultural para essa estação. Bom, todos os arquivos devem ser em PDF. Se você não apresentar todos ou algum arquivo em PDF, pode ser um, ou pode ser vários, não depende. A perda de pontuação é a mesma. Arquivos diferentes do formato PDF, meio ponto de penalidade. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao clipping, que é aquele dossiê, né, de documentos comprobatórios da sua experiência, vai perder também meio ponto. O proponente tem uma regrinha, 10 páginas. Se o projeto tiver algum histórico, e você quiser apresentar, o limite é 5 páginas. E sempre importante, né, grifar lá o nome do seu projeto, do histórico do projeto, caso haja, ou grifar o nome do proponente dentro daquele documento que você está apresentando. Destacar, né, de forma adequada. Vamos lá. Continuando na perda de pontuação, projetos que não apresentarem propostas diferentes de acessibilidade e democratização do acesso, então, tem que ter uma proposta de acessibilidade, tem que ter outra de democratização. Elas têm que ser diferentes entre si. Se forem iguais, você vai perder 2,5 pontos, uma grande perda de pontos aí. E projetos que previrem, né, a realização da contrapartida, né, os custos da realização da contrapartida na planilha financeira simplificada, vai ser penalizado com a perda de 1 ponto. Então, esse somatório de pontos aí vai ser a nota do seu projeto, né? Então, você vai fazer de tudo para evitar o que eu acabei de falar das penalidades, mas os projetos que não alcançarem a nota mínima de 70 pontos vão ser desclassificados, vão ser reprovados. Então, você não atingiu 70 pontos, você vai estar reprovado. Todos aqueles que atingirem 70 ou mais estão classificados, mas não estão aprovados, aptos a receber o recurso. Isso depende muito da sua classificação, né? Então, está condicionada essa aprovação aí ao percentual financeiro, né, ao orçamento do projeto. Mas, se você não tiver entre os contemplados, aí, seu projeto está como suplente. Abaixo de 70 pontos, nem como suplente você está.
Suplente, o que significa? Se tiver um aporte de recurso um pouco maior, se a gente conseguir chamar outros projetos para além dos 550 mil de orçamento previsto originalmente, vamos chamar os suplentes. Mas quem tiver menos de 70 pontos está reprovado, não pode ser nem chamado como suplente. Atenção, bastante atenção aos critérios de desclassificação, está no artigo 33 do Zona Cultural Praça da Estação. Dá uma olhada lá, muito simples evitar ser desclassificado, são coisas muito pontuais ali e muito tranquilas de serem evitadas. Então, dá uma olhada no artigo 33, grifa ali no edital que você está usando ali como guia para fazer o seu projeto. Ó, isso aqui eu não posso esquecer de nenhum item aqui, não posso esquecer de nenhum arquivo, porque eu não quero ser desclassificado. Lembretes aqui importantes para a gente já fechar essa nossa apresentação. Agente cultural tem que ser cadastrado no mapa cultural, né, e deve ser o proponente. Então, eu quero apresentar um projeto, tem que apresentar por meio do meu agente no mapa cultural. Dá uma olhadinha no manual de inscrições, no perguntas e respostas, talvez sua dúvida já está respondida lá. Arquivo somente em PDF, no máximo 5 megabytes cada arquivo. Caso o proponente inscreva mais de um projeto, somente o último vai ser inscrito, né, o último inscrito vai ser considerado. A gente sempre recomenda que antes da inscrição, você coloque lá, faça uma pastinha no seu computador, coloque todos os formulários, todos os anexos, arquivos que você precisar, estejam salvos lá no computador do usuário para dar mais celeridade quando você for fazer sua inscrição no mapa cultural. Mas, não se esqueça, você pode começar, depois de ter visto aqui a caravana, já pode começar a sua inscrição no mapa, porque é possível você ir salvando. Olha, escrevi aqui, preenchi alguns campos, deixa eu salvar, continue isso amanhã. Ó, uma documentação. Enquanto isso, Rafael, posso só falar uma Pode. coisa rápida? Claro, é bom que você preenche aí o espaço. Pessoal, a Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional tem um formulário, né, que a gente está coletando aí as informações de e-mail, nome, participativa de coletivo. Essas informações, como eu falei lá no início, são para a gente poder acompanhar, ter relacionamento, né, com as pessoas que desenvolvem ações na zona cultural. Esse formulário também, quando você preenche o e-mail e tudo mais, você recebe o nosso mail, que são informações da programação, dos projetos. Não dei, gente. Deu. Eu caí aonde que eu volto? Foi na parte da galera já ir fazendo sua inscrição, subindo documentos, preenchendo lá no mapa cultural. Isso. A Camila só está dando um recadinho aqui, Bruno, aproveitando que você caiu, ela já te devolve. Oh, não, Tá. beleza, bom que já está. Rapidinho aqui que esse formulário, quando reabrir o chat no finalzinho, quando tiver na hora das dúvidas, a gente posta aqui de novo, e aí quem puder preencher, colocar nas suas informações, por favor, é muito importante. E aí você fica por dentro também de tudo que a gente está realizando. Obrigada. Voltando aqui, gente. Bom, as inscrições, né, elas vão até dia 28 de julho. Não deixe o seu projeto para a última hora, porque a plataforma ela pode estar congestionada e isso vai acabar atrapalhando aí a sua inscrição. Você pode perder alguns minutos ali que vão ser fundamentais e acabar não conseguindo escrever o seu projeto. E não se esqueça de clicar em enviar. Ainda até hoje, algumas pessoas começam lá, fazem tudo bonitinho, mas deixa ainda a inscrição em rascunho, não clica em enviar e não efetiva a sua inscrição. Então, é isso, gente. Se vocês puderem, já comecem agora a fazer a inscrição de vocês. Não deixa para a última hora, porque pode dar algum problema. Bom, foi isso, gente. Espero que essa caravana ajude vocês a construir um projeto bacana, a conseguirem escrever o seu projeto, apresentarem uma proposta interessante e que realmente consiga ser aprovado. Desejo boa sorte a todo mundo e espero que essa caravana tenha sido proveitosa. Obrigado, um abraço.